graça, perdão, Senhor. Se ao encontro foi o meu falar, e amor a meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar, lutei, enfim em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este nobre coração. Amém, Senhor. Olá, amigos de estudos bíblicos. Como é bom a gente poder ler a Bíblia diariamente e estudar junto agora. E eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias hoje para o nosso estudo em 1 de João, capítulo 1, o versículo 7. 1 de João é um livro que todos nós devemos ler. Nunca que lemos a Bíblia, devemos lê-lo. É o primeiro livro da Bíblia a ser lido. E é importante conhecê-lo muito bem. É um livro curto, 5 capítulos, então é fácil de ser lido. E nós vamos hoje para 1 de João, capítulo 1, versículo 7. E vamos estudar hoje algo fundamental para a nossa vida espiritual: o perdão de Deus. O perdão de Deus. Bíblia aberta, então nós vamos ler apenas um versículo. 1 de João, capítulo 1, o versículo 7. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Olha o segredo aí, comunhão uns com os outros, se andarmos na luz de Deus. E o sangue de Jesus, que é o melhor ainda, Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, perdoa todos os nossos pecados, o sangue de Cristo, derramado em nosso favor. Bíblia lida, nós vamos pedir a Deus que nos oriente, nos alimente da sua palavra hoje. Vamos orar. Pai querido, como é bom nós abrirmos a tua palavra diariamente e sentimos o teu fortalecimento espiritual. E agora, Pai, nós estamos juntos. Como é bom estudar a Bíblia com todos que nesse instante participam conosco. Que a tua graça, que o teu poder seja extensivo a eles e a mim, me usando como canal, e que haja o alimento espiritual. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. O perdão de Deus. Como é bom falar, eu tenho o perdão de Deus. Quando eu estava a iniciar o estudo deste domingo, sábado, segunda, seja o dia que você o assiste, eu me voltei lá para as catacumbas de Roma, onde os cristãos primitivos, a igreja primitiva, vivia. E todos nós conhecemos a história, sabemos da perseguição dos imperadores romanos em relação à igreja. E eles tinham que viver nas catacumbas de Roma. E a senha para que eles pudessem entrar nas catacumbas de Roma era essa senha. O sinal era Ixios, que é a palavra grega peixe. E quando a gente vai estudar essa senha, a letra I é Jesus, isso é o grego. A palavra peixe grego é Ixios, e é o grego, o I. Continuando o acróstico, o X é Christus, o T é Theo, o Y, porque não há J na língua grega, é o Ios, e o Z, que é Soter. Então, traduzindo lá da língua grega, e aqui foi transliterado para o português, a transliteração é Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador. A alegria de poder ter essa senha, e eles quando se encontravam, um fazia de um lado o peixe, o outro fazia do outro lado. E assim formavam essa sigla que a gente tem aí, vista no nosso texto, no slide,
E eu estou até com a minha aqui. Hoje a gente carrega, os cristãos carregam esse símbolo. Você está vendo acima aí, é o símbolo do cristão, que é o peixe. Por quê? Porque simbolizava que todos eles eram salvos e foram perdoados os seus pecados. Por quê? Porque o cristianismo é a única religião que leva a sério a doutrina do pecado. Nós ouvimos falar, as pessoas brincam que não tem nem... não tenho pecado. Praticamente isso são colocações normais do nosso cotidiano. E o cristianismo leva a sério o pecado e oferece uma solução moral e definitiva para as suas consequências. Porque o pecado traz consequências para esta vida e para a vida eterna. E o cristianismo vem e proporciona a solução moral para nos libertarmos do poder do pecado e termos a vida com Deus. E a pergunta normalmente que as pessoas fazem, eu não tenho pecado, o que é pecado? E aí a definição clara de pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Então você já tem um prognóstico. E todos nós nascemos, mesmo que não somos cristãos, já há imprimido por Deus em nós a ideia do bem e do mal. Já nascemos com isso na cabeça. Temos essa consciência, temos a consciência que guarda em nós, mesmo não lendo a Bíblia. Há em nós sabemos o que é certo e errado. E o pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus. Desde uma simples mentira, não tem diante de Deus mentirinha, mentirona. Tudo é mentira. Há um assassinato de uma vida. E um adultério, enfim. Todos nós bem sabemos o código moral e sabemos muito bem o que é esse comportamento. Então tudo é pecado e o mais triste, traz consequências. Nós vivemos esse mundo difícil, complexo, mortes, assassinatos e tal, tudo consequência do pecado dos nossos primeiros pais. Lá Adão e Eva pecaram contra Deus e trouxeram, eles eram nossos representantes ali no Jardim do Éden, e trouxeram as consequências para nós. Agora nós temos que estar muito em alerta, porque quando a gente fala em pecado, existem muitas fake news, notícias falsas, colocadas acerca do pecado. Porque é sério, o pecado pode destruir a minha vida nesse plano, como na eternidade. Olha bem, 3 ensinos falsos a respeito do pecado são divulgados. O primeiro deles, a primeira fake news acerca de pecado hoje ele não rompe a nossa comunhão. Não rompe a nossa comunhão com Deus. E para confrontar isso, nós temos que usar a medida nossa do cristão, o livro-chave do cristão é a Bíblia. É o padrão. Assim como eu meço uma porta com 1 metro, que é o padrão, para eu definir realmente os princípios de Deus, é a Bíblia. E aí, em 1 João, capítulo 1, versículo 5, nós temos isso. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Tudo que é treva, tudo que desagrada a Deus é treva. Em Deus não há nada disso. Automaticamente quem vive em trevas, não anda com Deus, está em pecado. 1 João 6, por isso que eu falei que o livro de 1 João é muito importante. Ele solidifica a nossa fé. Se você puder lê-lo até à tarde, hoje aí, ou à noite, quando você assistir esse estudo, são só 5 capítulos, leia. Vai te dar um fortalecimento espiritual. 1 João 6, se afirmamos que temos comunhão com Ele, se você diz que tem comunhão com Deus, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Andar nas trevas quer dizer fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. Porque Deus é luz. E quem não faz aquilo que agrada a Deus, anda em trevas. Uma outra fake news comumente usada aí, não existe pecado na nossa natureza. E aí é uma coisa absurda. Nós nascemos em pecado. Pode observar. O bebê lá, você vai criando o seu bebê, daqui a pouco tem 1 ano, 2, é meu. Você já percebe na criança já esse sentimento de egoísmo, tudo isso proveniente de que nascemos em pecado e miséria. Olha aí, 1 João 1,8. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E a verdade na história é mentira, é fake news. Que nós nascemos em pecado. E também, 1 João 9. Mais ainda maravilhoso quando lemos esse texto e fazemos e praticamos isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça. Deus nos perdoa se confessamos o pecado. Por quê? Porque existe pecado na nossa natureza. Agora vejamos bem a terceira
colocação, né? A terceira fake news comumente usamos, observamos, as pessoas até nos falam no dia a dia. Não cometemos pecado. Não tenho pecado, não tenho pecado. Então, é trágico quando ouvimos essa afirmação. É fake news. E olha bem o que diz aí. 1 de João 1,10. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Estamos chamando Deus de mentiroso. Quando você fala que não tem pecado, você chama Deus é mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Você não está na palavra de Deus. Você não está andando em comunhão com Deus. Você não está na luz. Você está em trevas. Agora observemos que não há a mínima possibilidade de ter comunhão com Deus se resolvermos essa questão. Se tiver pecado em nossa vida, não confessado, não arrependido, nós não podemos ter intimidade com Deus. 1 João 1,7, o que diz? Se porém andarmos na luz, se andamos na luz, melhor dizendo, presente, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aí nós começamos a perceber como conseguir o perdão de Deus? Através do sangue de Jesus. Ele morreu na cruz para pagar para os nossos pecados todos. Já está tudo pago. Agora nós temos que o aceitar como Senhor, como Salvador da nossa vida, e Ele vai nos purificar de todos os pecados, e o Espírito Santo vai habitar em nós, Ele vai nos transformar completamente, e não haverá mais prazer nenhum em viver no pecado, porque quem tem prazer de viver no pecado está em trevas e não na luz. Agora, nós somos purificados com essa promessa do perdão e condicionados pelo texto a andarmos na luz. E quem nos capacita a andar na luz é o próprio Deus, em nós, através do Espírito Santo. Observemos, em primeiro lugar, né, o perdão de Deus. Por que nós somos perdoados por Deus? Em primeiro lugar, nós aprendemos que Deus é luz. E nós vivemos na luz e vamos viver eternamente na luz. Jesus Cristo afirmou algo importante no Evangelho. Eu sou a luz do mundo, né? Quem me segue não andará em trevas, porque Ele é a luz. E João capítulo 1, o versículo 5, agora o Evangelho, que é importante nós lermos também o Evangelho. O Evangelho já tem mais de 5 capítulos, mas é interessante. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Jesus veio para os seus. Jesus, quando veio ao mundo, veio para os judeus, que era o povo de Deus, o povo escolhido por Deus. Nós vemos tudo isso no Velho Testamento. E eles não receberam, não compreenderam, porque estavam nas trevas. William Barclay é um dos grandes biblistas, estudiosos da Bíblia, e ele descreve cinco aspectos da natureza divina, do nosso Deus. E ele diz, o primeiro, o esplendor e a radiante glória de Deus. Deus é luz, não tem trevas nenhuma. O segundo, a revelação pessoal de Deus. Revelou através de Jesus. O único que estava com Deus, vivia com Deus, é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é uma das pessoas da Trindade, o Filho, o Salvador e o Espírito Santo o Regenerador. O que assumiu a forma humana foi Jesus Cristo, para mostrar quem é o Pai e quem é o Espírito Santo. E nós observamos que Ele é a revelação pessoal de Deus a nós. A pureza e santidade de Deus. Deus é puro, Deus é santo, Deus é limpo. Deus não aceita sujeira nenhuma, Deus não aceita corrupção nenhuma. E quem vive nesses caminhos não anda na luz, anda nas trevas. Quarto ponto, nós temos a direção divina. É tão bom ter uma direção, ter um caminho. Saber por onde seguir, por onde trilhar, e Deus nos dá o caminho. O caminho para a vida eterna é através de Jesus Cristo. E olha, o quinto ponto, a qualidade reveladora da presença de Deus. É maravilhoso Ele mandar o Filho, que estava na glória, resplendor e glória, e veio para habitar entre nós. Ele tabernaculou conosco, encarnou-se para mostrar o caminho para a vida eterna e a presença dele na terra. Então ele esteve aqui, essa é a maior graça. Billy Graham fala que a maior verdade não é o homem ter ido à lua, mas o próprio Filho de Deus ter vindo à terra. E aí nós observamos o profeta Daniel resumindo para nós que Deus é luz, né? Nós estamos vendo aí o perdão de Deus. E para que a gente conquistasse o perdão de Deus,
Deus teve que agir a nosso favor. E, veja bem, Daniel capítulo 22, 2, versículo 22, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Deus habita na luz e ele conhece todos os caminhos, conhece todos os lugares e ele sabe quem anda nas trevas, que não anda na intimidade com Deus. João capítulo 1, versículo 3, vai traduzindo melhor para nós. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. É Jesus Cristo. Ele estava lá na criação do mundo. É o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eles estavam criando o mundo juntos lá. E no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, falando novamente ao povo, Jesus diz, eu já havia referido o versículo, e agora está claramente colocado aqui, eu me empolguei, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Por que a gente tem a certeza de partir dessa vida já estar na eternidade com Deus? Porque nós temos Jesus Cristo como a luz. Ele nos conduzirá para a eternidade. Ele já venceu a morte. A morte já foi vencida, derrotada. Venceu o nosso maior inimigo, que é Satanás. Já esmagou a cabeça da serpente. E ele já está em glória. Ele tem o poder sobre todas as coisas. E ele veio a esse mundo e revelou a nós. A revelação plena é Jesus Cristo. E porque ele é luz, porque o próprio Pai, Filho e Espírito Santo são luz, e ele revelou para nós pessoalmente. Agora veja bem, quando a gente fala trevas, ela é a palavra na Bíblia, no Novo Testamento, que é escrito em grego, é escotos, não é? E ele aparece 7 vezes no Evangelho de João. E olha no Evangelho de João, capítulo 3, 19 a 20, falando que Deus é luz. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Nós falamos de Jesus, nós orientamos as pessoas, mas as pessoas não dão importância. Amam mais as coisas que não agradam a Deus, praticam as coisas que não agradam a Deus. Os homens gostam de andar em trevas, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que suas obras não sejam reprovadas. Isso é o Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 19 a 20. E ainda, anda nas trevas e está perdido sem direção. A pessoa que não tem Jesus no seu coração, porque através de Jesus a gente tem a presença do Pai, do Espírito Santo na nossa vida, temos a direção de Deus, estamos preparados para a eternidade. João capítulo 12, o versículo 31 traz para nós, disse-lhes então Jesus, por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês, que era o próprio Cristo. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Eu fico triste que a maioria das pessoas estão andando em trevas, estão perdidas, estão em labirintos interiores, labirintos exteriores. E João capítulo 12, versículo 36. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Filhos da luz. Quem anda com Deus é filho da luz. É filho do próprio Deus através de Jesus Cristo. Agora, Jesus ofereceu a luz, ofereceu a salvação, a vida, o que crê. E aí a ênfase, novamente, João capítulo 12, versículo 46. Eu sou a luz, quem vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Quem não crê em Jesus está em trevas e vai viver eternamente em trevas. É triste falar isso, mas temos que anunciar, alertar as pessoas. Porque as pessoas estão partindo dessa vida em trevas e vão viver eternamente em trevas. Por isso, elas devem ter a luz, que é Jesus Cristo, no seu coração. Agora, Deus é luz. A promessa é o perdão de Deus, porque Deus é luz e Ele oferece perdão através de Jesus Cristo a todos nós. Mas vejam bem, para que isso aconteça, nós temos que andar na luz. Andar na luz. Veja bem, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Hoje vocês estão observando que eu estou usando os textos bíblicos, porque é importante provar biblicamente a verdade. Porque os fake news, as notícias falsas, as pregações errôneas estão aí e permeiam, povoam a espiritualidade do nosso povo. Não vos prendais a julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, ou que comunhão tem a luz com as trevas? Não dá.
Ou você anda com Deus ou você não anda com Deus. Não existe meio termo. No Novo Testamento, lá no Apocalipse, nós temos uma igreja chamada Laodiceia. E ele estava a ponto de vomitar a igreja pela boca, porque ela era nem fria, nem quente. Ela era morna. Então não há. Ou é uma coisa ou não é. Não existe meio termo. E a gente comprova se a gente é meio termo ou se está em trevas pelo nosso comportamento, pela nossa atitude. Pelos frutos os conhecereis, é o que Jesus nos coloca. E um comportamento que reflete uma vida transformada. Que a pessoa anda na luz porque ela está transformada. Efésios capítulo 4, versículo 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. É o comportamento. O nosso comportamento reflete, de fato, se somos cristãos ou não. Religiões são as mais variadas. Nós temos para todos os gostos. A pandemia trouxe aí um self-service. Hoje a gente percebe as igrejas locais enfrentam problemas, porque elas não conseguem proporcionar o que a igreja self-service proporcionou na pandemia. Mas as pessoas esquecem que o mais importante não é participar de uma igreja poderosa e tal. O mais importante é estar na igreja de Cristo e viver como Cristo deseja. Seja numa igreja local, seja numa igreja catedral. O mais importante é a vida. Porque é a vida 24 horas que nós vivemos. Não em um templo, 1 hora, 2, de alguma prática religiosa. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 12. Exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus que os chamou para o seu reino e glória. Nós somos cristãos, cristãozinhos, né? Existe um termo chamado filho de peixe, peixinho é, e as pessoas às vezes brincam com isso, mas filho de cristão, cristão é, cristãozinho, é o reflexo na vida. Se você quer que a sua vida tenha poder para falar do poder de Deus, é a vida. A autoridade nossa está no viver. Por isso, andar no Espírito e, é claro, de acordo com a palavra de Deus. Em Salmos 119, versículo 5, há um texto conhecidíssimo, um texto importantíssimo. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Você pode perceber, você tem estudado a Bíblia aí, nós estamos inteirando hoje 175 estudos. E você vê que todos pautados na Bíblia. Porque ela é o livro de cabeceira, é o livro do nosso viver. Ela está aí agora, não só física, mas que você tem em mãos aí para ler, mas virtual. Ela é realmente o caminho, a orientação para nós. Nós falamos com Deus através da oração e Deus fala conosco pela palavra, pela ação do Espírito Santo. Inclusive, até antes de orar, sempre é bom fazer uma oração, pedir a Deus que nos ilumine, e Ele ilumina. E você vê, nós temos visto o quanto temos aprendido da palavra de Deus. Aqui nós não pregamos denominação nenhuma, embora eu sou presbiteriano, mas que é a minha formação tal, mas nós respeitamos as outras religiões e principalmente que vivem de verdade o cristianismo, não vivem de fake news. Observando o seguinte, vivam, isso agora é Gálatas 5:16, que nós andamos no Espírito, orientados pela palavra de Deus. Vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quem é guiado pelo Espírito Santo, lê a palavra, se fortalece espiritualmente. As tentações vêm, isso é normal. Nós temos esse corpo que vai nos tentar até a hora que Cristo chamar para a eternidade. Mas diariamente nós somos lavados, purificados pela nossa intimidade com Deus. E Gálatas 5:25 é de trás. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E o Espírito Santo nos controla, nos dirige, nos dá a capacitação do alto para vencermos as tentações. E para vivermos essa vida cristã autêntica e com a nossa vida nós apontarmos a importância de ter uma intimidade com Deus e a importância de receber o perdão de Deus. Que sem o perdão de Deus, através de Jesus, nós não teremos a vida eterna e não vamos viver na luz para sempre. E automaticamente, com isso, nós vamos o que vai acontecer. Nós passamos a ter comunhão com os irmãos. Eu tenho andado, observado aí o comportamento das pessoas, principalmente pós-pandemia. As pessoas nem mais dizem bom dia, nem dizem mais boa noite. As pessoas não olham para as outras. Isso era reflexo de cidades, metrópoles, megalópolis. Hoje nós estamos vendo as cidades pequenas, a gente vive em cidades pequenas, comportamentos similares das pessoas. Por quê? Porque hoje elas estão tecnológicas, elas estão robôs, são robotizadas, perderam os sentimentos. E olha aí, ó, automaticamente quem tem realmente vive na luz, recebeu o perdão de Deus, anda na luz, veja o que acontece, tem comunhão, e é o que diz o texto. Livro de João 1:3, por isso que eu falei a importância de ler esse livro depois de terminar a nossa mensagem.
Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então nós temos intimidade, nós somos íntimos de Deus, através de Jesus Cristo. Eu não sou íntimo do presidente da República Brasileira, nem do governador do Estado brasileiro, não sou íntimo do presidente dos Estados Unidos, do presidente da Rússia, de maneira nenhuma, não sou íntimo de nenhum deles. Mas de Deus, que é o ser superior, o mais importante, o meu Criador, o meu Salvador, eu sou íntimo. E eu tenho comunhão com Ele, que é dada realmente a partir do instante que Jesus é o Senhor da nossa vida, é o nosso Salvador. Nós recebemos o perdão de Deus, somos purificados e passamos a experimentar essa graça em nossa vida. É uma experiência pessoal. Observamos também comunhão com os irmãos. E a palavra aí, quando a gente estuda no grego, que é a língua original, o inglês da época de Jesus, é koinonia, ou seja, companheirismo, relação íntima. E a gente juntos participamos de privilégios e deveres da família de Deus. Nós somos uma família. Isso é tão importante. Nós somos da família de Deus. Às vezes as pessoas ficam preocupadas, né? Os relacionamentos às vezes são truncados no seio familiar nosso. Mas lembre-se, existe algo muito maior, que é a nossa intimidade com Deus, e somos da família de Deus. E eu já tive o privilégio de viajar para outros países e encontrar pessoas que são cristãs, são da família de Deus. Há uma identificação enorme, por mais que não falemos a língua da pessoa, mas há uma identificação enorme entre nós. Observemos que uma segunda ponto importante quando a gente anda na luz, além de ter comunhão uns com os outros, nós temos a purificação dos nossos pecados. O texto de Tito, capítulo 2, versículo 14, traz: Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, Cristo veio, pagou por nossos pecados, toda a nossa dívida, e nos preparou e nos torna da família de Deus e nos capacita à prática de boas obras. Nós não precisamos praticar boas obras para sermos salvos. Existem teorias por aí colocadas que você tem que, para receber a salvação, você tem que praticar obras. Obras são feitas que fluem de nós. O Espírito Santo vem habitar em nós e as obras fluem como? Através do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio. Isso flui de nós em relação ao nosso próximo. Mas não temos, a dívida é paga por Jesus Cristo. Ele é o único que nos purifica. E é o único meio, a única senha para eu entrar no céu é Jesus Cristo, que me deu a oportunidade de viver a vida eterna. Pagou a dívida por mim e hoje eu posso entrar tranquilamente no céu. Por isso eu tenho essa segurança. Eu posso partir aqui agora e já estou me encontrar com o Senhor Deus. Essa semana eu fiquei pensando, nós tínhamos um irmão querido lá em Porto Feliz, seu Américo Bernin, viveu 104 anos. E eu fiquei pensando, ele foi enterrado na semana passada, e eu fiquei pensando, puxa, né? Ele está agora, depois de 104 anos, um privilégio, a longevidade, ele está agora compartilhando a eternidade com Deus, desfrutando da vida eterna, pleno, completo, totalmente, porque a partir do momento que você vai para a eternidade, o Senhor o compreende, o completa, o purifica plenamente e você vive eternamente com Ele. Agora, Cristo nos libertou de toda iniquidade, toda maldade, todo mal, e nos purifica de toda impureza, tanto dentro de nós como externa, pois faz parte de um povo especial e Ele nos prepara para sermos zelosos de boas obras. E nós fazemos as boas obras porque Cristo habita em nós. A promessa de Jesus é: de mim fluirão rios de água viva, porque o Espírito Santo habita em mim. Se eu não estiver o Espírito Santo em mim, agindo em mim, eu vivo as trevas, como a maioria das pessoas que estão por aí a fazer coisas que não agradam a Deus, elas estão em trevas ainda. Mas o Espírito Santo habita, Ele purifica, Ele prepara, Ele me limpa, me lava, para eu encontrar-me com o Senhor e já para viver nessa vida a alegria, porque já é céu para nós. Onde está a presença de Deus é céu. E onde Ele habita através do Espírito Santo é muito especial e é maravilhoso. Agora vejam bem, aprendemos que é uma obra divina de Jesus Cristo. E para que esse perdão fosse conquistado, somente podia ser usado para alguém que fosse santo e não necessitasse de perdão. Jesus Cristo era santo, perfeito. Ele assumiu a nossa dívida.
Então nós temos uma gratidão enorme, uma gratidão eterna. Ele assumiu a nossa dívida diante de Deus. E dentro da justiça eterna, através do sacrifício dele, se você lê o Velho Testamento, você vê quantos animais foram mortos. Desde Adão e Eva, quando fez o primeiro altar, ou melhor, Noé e Caim, quando fez o primeiro altar, não, melhor, a partir de Abel, que veio a descendência, Abel, ou melhor, a partir de Sem, desculpe, Abel foi morto por Caim. Depois a descendência de Sem, a partir dali começaram a servir a Deus, e ali começaram os sacrifícios, o derramamento de sangue. Tinha que haver perdão, purificação, de sangue não havia purificação dos pecados. E olha, era símbolo de que Cristo viria há 2000 anos atrás e cumpriu. Hoje não há mais necessidade nenhuma de fazer sacrifício nenhum, de animal nenhum, porque Cristo foi o Cordeiro Pascal, deu a vida e cumpriu e nos deu essa oportunidade, né? E sem pecado, cumpriu a missão porque ele não necessitava de perdão. Por quê? Hebreus 9, 22 nos dá base para a colocação. Com efeito, quase todas as coisas que da lei se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Não havia perdão. E as pessoas tinham que levar o animal, dependendo das suas posses, né? Rolinhas ou o próprio cordeiro animal, e pôr a mão no animal na hora do sacrifício para simbolizar o seu perdão diante de Deus. E hoje nós temos, Cristo já pagou toda a dívida e através dele nós temos a eternidade, através do ato vicário de Cristo na cruz do Calvário para nos conquistar o perdão. E ainda diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus Cristo, olha a gratidão que nós temos a Jesus Cristo. Ele te fez homem, assumiu a nossa forma, ele veio a esse mundo como um bebê, como uma criança, viveu todas as fases até os 30 anos. E ali começou o ministério, né? 3 anos de ministério, no final dele, ele foi sacrificado, morto, crucificado, morto, sepultado e ressurgiu ao 3º dia, mostrando a sua vitória sobre a morte e a nossa vitória, a nossa segurança. Quando nós estamos enterrando pessoas amadas, queridas, há no nosso coração uma tristeza com a partida delas, mas a segurança, que nós sabemos para onde ela vai. Nós nunca dizemos assim, espero que seja em bom lugar, porque nós sabemos que está em bom lugar, já está na presença de Deus para todo sempre. E olha, graças a Jesus Cristo. E no presente nos purifica, como diz o texto. O verbo, em Efésios 1:7, indica que acontece agora, né? E essa purificação é um processo contínuo, pois seu sangue nos justifica como nos santifica até a glorificação. O que acontece é o seguinte, são 3 palavrinhas importantes teologicamente aqui a gente fará. Santificação é uma coisa que eu vou estar fazendo constantemente através do Espírito Santo. Até o momento da morte eu vou pecar, mas não tenho mais prazer em fazer aquilo. Eu não vivo correndo atrás do pecado. Acontece que se eu peço perdão a Deus, me arrependo, eu sou tocado por Deus, e Ele me limpa, eu confesso os pecados, Ele me purifica, com arrependimento sincero. Nós vimos aí na Bíblia, né? Pedro foi perdoado porque ele negou Jesus Cristo, né? Davi pecou, adulterou com Betseba, matou até o marido, cometeu homicídio, mas Deus perdoou. É interessante observar hoje que as pessoas falam, eu só perdoo você uma vez. Se você fizer qualquer coisa contra mim, eu perdoo uma vez e nunca mais. Gente, Deus vai nos perdoar até a hora que nos chamar para a eternidade. Porque nós praticamos o pecado sem querermos praticar o pecado. Porque está em nós, é a carne, é a natureza. E o que Cristo fez, Ele nos justificou. Quando você ouvir essa palavrinha, justificação, essa doutrina, nós somos considerados justos diante de Deus. Não justos porque somos justos, mas porque Jesus Cristo é o justo que pagou a dívida por nós. Nós somos justificados por Ele. Então, a partir do momento que eu aceito Jesus como Salvador, eu recebo o perdão, eu sou justificado, a dívida está paga de minha vida pessoal, é uma decisão pessoal. Automaticamente o Espírito vem habitar em mim e o Espírito Santo vai me santificando, vai me purificando. E eu não vou mais ter prazer nenhum em fazer coisas que são das trevas. E vivo na luz. Até a glorificação, ou seja,
No momento que Jesus Cristo voltar do céu para me buscar, para nos buscar, para morar com Ele, nós vamos viver glorificados. Temos o mesmo corpo que Jesus Cristo teve após a sua ressurreição nessa vida. Se você quer conhecer melhor, leia lá nos finais dos evangelhos o que ele fazia, realmente como era o uso do corpo de Jesus ali. É esse corpo transformado que nós vamos ter na eternidade. Os nossos irmãos que já partiram estão em espírito com Deus. A Bíblia é clara, o espírito vai a Deus e o corpo vai ao pó. É a orientação bíblica. Estão em espírito. Quando Jesus voltar, todos vão ressuscitar. E nós vamos ressuscitar para a vida eterna e estaremos para sempre com Ele, graças à ação de Jesus. E Efésios 1:7 traz para nós: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Tudo é perdoado através de Jesus. Mas para eu ter esse perdão, eu tenho que receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Sem isso, eu não posso desfrutar dessa bênção maravilhosa. Agora veja bem, é pessoal, até me adiantei, me empolgo, né, nesse tipo de estudo, eu amo esse tipo de estudo. Todo pecado cometido é pessoal. Então é pessoal, eu tenho que receber Jesus, eu tenho que aceitá-lo no meu coração. Ezequiel 18:4 traz: pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Não é o pai nem o filho que pagam um pelo outro, mas aquele que praticar. E ainda, Ezequiel 18:20 fica claro ainda: aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Então nós vimos aí, né, para andarmos na luz. E é tão bom, né, saber que a salvação é individual, pois cada um é responsável diante de Deus. Então lembre bem, nós criamos os nossos filhos orientando-os. Eles são responsáveis diante de Deus. Eu sou responsável com a minha vida diante de Deus. Meu pai é responsável pela vida dele, meu avô, minha avó, meu bisavô, enfim. E aí nós temos Romanos 14:12 que traduz para nós: assim cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Isso é importante. Cada um de nós, a gente ouve muito as pessoas, né? Eu não perdoo ninguém, pô, Deus perdoa tal. Eu fico pensando, olha, nós estamos sendo perdoados constantemente por Deus, fomos perdoados do crime maior que é o pecado. E em Cristo os nossos pecados são todos perdoados. E lembrando que cada um de nós dará conta da sua prática. Agora veja bem, é perfeita também de todo o pecado. Então Jesus nos purifica de todo o pecado. E o que acontece a nossos pecados quando somos purificados por Cristo, não é? Olha o que acontece. Não sou eu que estou a falar isso. Hoje o texto, a mensagem é falando a todos nós, a você que ouve pela primeira vez. Olha lá, são pagos por Cristo. Tudo foi pago, não precisa pagar mais nada. Não precisa fazer obras nenhuma, não precisa nada fazer. Nada precisa ser feito. O que deve ser feito é receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aceitar o que Ele fez por você. Olha aí, Isaías 53:5. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Ele se fez, ele se esmagou, Ele deu o seu próprio corpo para nos dar a salvação eterna. Isaías 53:6 tem ainda uma outra colocação fortíssima, que são pagos por Cristo os nossos pecados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele pagou toda a nossa dívida. Toda a sua dívida, a minha dívida é paga. Os meus pecados cometidos em relação a Deus através de Jesus Cristo. Agora, são removidos completamente. Isso é muito importante. Salmo 103, versículo 12. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Aquilo não tem condenação mais nenhum para nós, porque o Senhor nos perdoou. Ele remove completamente o crime que estava sobre mim através de Cristo. Então eu entro no céu não por mim, mas pelos méritos de Cristo. Porque Ele pagou, Ele me justificou. Eu sou considerado justo em Deus por causa de Jesus Cristo. Agora veja bem, são desfeitos como a névoa. Eu acho lindo que Isaías coloca, 44:22, esse aprendizado para nós. Como se fossem uma nuvem.
varri para longe de suas ofensas. Olha, ele não se lembra mais, varri para longe, como se fosse a neblina da manhã, os seus pecados. Volte para mim, pois eu os resgatei. Essa grande verdade ainda nós aprendemos mais. São atirados nas profundezas do mar. Olha o que diz o texto. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas dos mares. É lançado, nada. Às vezes a gente fica complexo de culpa e tal. O Senhor perdoou, é para todos sempre. Quem fica nos acusando de não termos recebido o perdão é o próprio inimigo nosso maior, que é Satanás. Ele existe. E ele está agindo, ele está rugindo como um leão ao nosso redor, tentando nos derribar. É ele que fica convencendo que não tem, mas na palavra de Deus nós temos a segurança. Ele lança nas profundezas dos mares todos os nossos pecados. São atirados para trás das costas de Deus. Eu não tinha me atinado muito a esse texto, e ao estudar agora, eu fiquei a pensar, puxa, né, eu sempre falava que são lançados nas profundezas dos mares, mas olha o texto de Isaías 38:17, a promessa que ele coloca a nós. Isaías está muito compactuado com o Novo Testamento, com a promessa da vinda do Messias. Leia, você vai gostar muito. É um dos livros que eu aprecio no Velho Testamento. Isaías 38:17. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu amor me guardaste da cova da destruição. E olha aí, eu nunca tinha parado para pensar nessa colocação de Isaías. Lançaste para trás de ti todos os meus pecados. O Senhor lança para trás de ti, é uma linguagem metafórica e tal, para simbolizar que Deus apaga toda a nossa dívida. Está limpa a nossa dívida pelo sangue remidor de Jesus Cristo, não esqueça disso. Ele é o nosso mediador entre o homem e Deus. É o único mediador entre o homem e Deus. E são perdoados. Quando a gente lê o Salmo 78, versículo 38. Contudo, ele foi misericordioso. Perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Nós temos o perdão de Deus. Vez após vez conteve a sua ira sem despertá-la totalmente. Observe que ainda Isaías 43:25, estou falando para os irmãos, leia depois de terminar o estudo, 1 de João, leia depois, Isaías 43:25, leia Isaías inteiro. São esquecidos. Olha, os nossos pecados são perdoados quando há o perdão de Deus. E olha o que diz o texto. Eu mesmo sou o que apago todas as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Então, veja bem, eu fico lembrando, mas Deus não se lembra. Ele pagou, e o momento que Satanás tentar te tentar também a não acreditar, lembre-se, o sangue de Jesus me purificou, não adianta. Ele já pagou a dívida por mim, está tudo pago. Não preciso me ficar com esse sentimento de culpa, porque ele pagou a minha dívida e me prepara para o encontro glorioso com Jesus na sua volta, ou quando ele me chamar, sem antes da volta, a gente vai morar com ele para sempre. Veja bem também, concluindo, a vontade era continuar, porque é maravilhoso esse tema, é empolgante, porque diz acerca da nossa vida eterna, é a nossa segurança, né? É maravilhoso termos essa consciência e esses olhos abertos que Deus abriu através do Espírito Santo, e Ele está abrindo a você hoje, está acordando você hoje para a sua vida espiritual, porque nessa vida o mais importante é o espiritual. O restante das coisas todas ficarão por aqui. E ainda concluindo, Deus nos faz uma promessa de perdão, no caso, e purificação de pecados. Olha a promessa da palavra. Por isso que eu falei, leia 1 de João. 1 de João solidifica a nossa certeza da salvação e a segurança da eternidade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Observemos que condição para receber a purificação, aí na conclusão, pelo sangue de Cristo. Não há outro meio para a eternidade. Não há outro meio, não há outro caminho. E para usufruir da comunhão com os irmãos é andar na luz. Se eu quero viver bem com a família de Deus aqui nessa vida e também com a família que está na eternidade, eu tenho que andar na luz. E andar na luz é andar com o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Especificamente através de Jesus Cristo, que nos faz ter essa comunhão íntima com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Agora vejam bem, e os nossos pecados são manifestos e nós somos compelidos à confissão e arrependimento. Então todos os dias, à noite, quando vamos dormir,
vamos fazer a nossa confissão a Deus. É a confissão a Deus. E aí, ele, o Espírito Santo, compele o arrependimento. O arrependimento, o que é arrepender-se? É não querer mais praticar aquilo. É abandonar aquilo. Aquilo não faz parte mais do meu prazer, da minha alegria. Então, aquilo acabou. Por isso, 1 de João, novamente, falando para a leitura. Esse versículo é a segurança. 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É o único. A única segurança que eu tenho é Jesus Cristo. Por isso eu apresento hoje a você, a todos aqui, aqueles que já têm, nós louvamos a Deus por isso, e aqueles que não têm, é hora de parar para refletir e pensar, porque só através de Jesus nós temos o perdão de Deus para todos sempre. Que Deus abençoe. Amém. E nós vamos concluir a nossa meditação cantando esse hino, né? É o hino preferido da minha irmã e também é o hino preferido de um grande amigo chamado Kleberson, lá de Laranjal, um amigo querido. Ele também ama esse hino e muitas pessoas, né? Eu gosto de ouvir em várias línguas, é maravilhoso ver o poder da palavra desse hino. Quem compôs o hino foi o Thomas Obadiah, Chris Home e o William Marion Ranier. Eles compuseram esse hino. Depois no Brasil foi traduzido, você vai encontrar muitas colocações assim. O hino traz o seguinte, e olha como é maravilhoso de poder cantar, eu quero que você cante comigo nesse final da Escola Unical. Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste, teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. A segunda parte traz ainda. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. E a última parte, pleno perdão tu dás. Que segurança! Olha, pleno perdão tu dás. Que segurança! Cada momento me guia, Senhor. E no porvir, lá na eternidade. Ó, que doce esperança! Desfrutarei do teu rico favor. E a gente cantará em cada parte um coro, chamado coro, refrão. Olha o que diz o refrão. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. E com a alegria, né, dessa bênção, nós vamos orar, finalizando a nossa escola dominical online. Vamos orar. Gratos, ó Pai, porque responde às orações do teu povo. E nos alegramos porque temos sentido isso em todos os lugares que o Senhor tem operado. Maravilhas. Semana passada nós estivemos agradecendo por tantas, e hoje nós queremos agradecer pela professora Araci Tunes. Nós oramos para que a cirurgia dos olhos dela fosse abençoada por Ti. E ela manda hoje já a colocação de agradecer, porque ela já está começando ela está voltando à sua visão. Isso é maravilhoso, ó Pai, dar à medicina atual o poder que o Senhor manifestou ali na sua vinda aqui, curava os cegos, mas hoje temos aí a medicina, faz o mesmo milagre de fazer as pessoas voltar a ver. Louvamos-te por isso. E continua abençoando a medicina para que ela faça muitas outras coisas em favor da necessidade do homem. Nós queremos interceder, ó Pai. Continuamos orando pela Lorena, 11 anos. E gostaria que suplicar a Ti, ela está com tumor no cérebro. Ela operou. Que o Senhor esteja abençoando essa cirurgia e restaurando a saúde da pequena Lorena de 11 anos. Nós temos também uma oração para uma das irmãs que oram conosco, Ivani Duarte Camargo, está passando por uma síndrome, que o Senhor esteja operando na vida da tua serva. Lembramos também do bebê Ana Vitória, para que ele possa se desenvolver bem, saudável. Cuida dele, ó Pai. Guarda Paulinho na sua luta contra o câncer, no seu tratamento, na sua cirurgia, e seja com a sua irmã Nilzinha também, nas quimioterapia, com o Marcelo Bragantini lá em Tietê, cuidando, restaurando plenamente a vida dele.
Guarda a Laurinha, Senhor, que temos orado tanto, e nos lembramos do nosso amigo Tarcísio. Guarda a sua vida, a vida de Hiromi, sua esposa, seus filhos, e seja recuperando o teu servo, abençoando o tratamento. Nos lembramos lá da nossa irmã Leni, lá em Boituva, que solicitou oração pelo seu filho Wesley e pela sua irmã Eliane. O Senhor conhece as necessidades, esteja a operar. Guarda, Senhor, também a dona Geni, a mãe do Gilmar, lá do conjunto, do quarteto, né? Átrios, que o Senhor esteja cuidando dela, restaurando a sua saúde. Guarda também, ó Pai, o Rafael e a Priscila com aquela síndrome. Eles têm síndrome gravíssimas, filhos da Giane Amaro, lá em Curitiba. Cuida deles, cuida daqueles dois jovens, Senhor, restaura a sua saúde e abençoa o tratamento. Guarda, Senhor, de maneira especial, a Marilda, esposa do custódio, dá a ela toda a sabedoria, todo o conhecimento para auxiliar o seu esposo, o custódio. Cuida dele, Senhor, restaura a sua saúde, o fortaleça. Guarda também, ó Pai, os pais da Eunice Soller, que eles precisam de Ti. E seja ainda com a sobrinha da irmã que ora, Heloína, que pede as nossas orações. Nós confiamos em Ti, ó Pai. Sabemos que os irmãos que nos assistem agora, há muitos pedidos, carências, que o Senhor esteja operando também, restaurando, cuidando, curando, transformando lares, transformando filhos, transformando famílias. Guarda esse país, esteja cuidando dessa nação em nível federal, com as suas lideranças em nível estadual, com as suas lideranças em nível municipal, com as lideranças também no Executivo, Legislativo e Judiciário. Guarda-nos, Senhor, agora, derrama a Tua paz, nos abençoe e que a Tua palavra possa continuar falando poderosamente em nós e nos dirija sempre. Nós oramos agradecidos por esse momento e oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora, então, cantar o hino Tu És Fiel.
Senhor